Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Como sempre, todos bem-vindos. Hoje o tema do webinar, então, vai ser soluções para medição de engrenagens em máquinas tridimensionais. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Spassin, eu sou aqui especialista de máquina tridimensional aqui da Mitsui, do time de engenharia de aplicação aqui, né? Aqui sediado em São Paulo. E tentar transmitir um pouco mais de conhecimento para vocês aqui de como é que a gente faz inspeção de engrenagem em máquina tridimensional. Vou falar um pouquinho mais tecnicamente também do que a gente inspeciona, um pouco da geometria, por que a gente tem que medir, o que a gente tem que medir, o que esperar dos resultados, como escolher a máquina ou o equipamento que você vai preferir usar para controlar, né? Então, o tema do webinar hoje é voltado para todos que têm a necessidade de controlar a máquina, controlar engrenagens, né? Então, quem trabalha tanto em indústria automotiva, ou agropecuária, ou aeroespacial, tudo que a gente vê de maquinário hoje em dia tem algum tipo de engrenagem, né? E também o pessoal de escola aí, eu sei que tem bastante pessoal de escola que acompanha a gente, né? Pessoal de escola técnica, de Senai, de outras instituições de faculdade, universidade também. Pessoal que está, quando for inserido na indústria aí, já está com mais conhecimento agregado aí para poder ajudar, né? Bom, pessoal, então, como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão postando aí no chat. Eu estou de vez em quando olhando aqui no chat, não dá para responder ao mesmo tempo enquanto eu falo, mas uma pergunta ou outra que eu vi aqui que for fácil de responder, já vou respondendo durante a apresentação. Mas quando acabar aqui nosso webinar, eu leio com calma aqui e vou respondendo o que eu puder, tá bom? Lembrando também, ao final do webinar, eu vou deixar lá o meu contato, meu e-mail. Aqueles que tiverem interesse, quiserem esse material aqui, a apresentação, para uso interno na empresa, alguma coisa do tipo, vocês podem mandar e-mail para mim que eu forneço essa apresentação. E esse webinar, depois ele fica gravado, daqui a alguns dias ele sai lá no canal no YouTube da Mitsui também, para quem quiser compartilhar a informação, né? Então vamos lá? Sem delongas, vamos começar. Então, por que a gente usaria uma máquina tridimensional para medir engrenagem? Porque vamos lá. O pessoal mais da antiga, né, quando vai medir engrenagem, o pessoal era acostumado a medir com instrumentos de medição. Então tinha aquele paquímetro adaptado para medir engrenagem, tinha micrômetro adaptado para medir engrenagem, e para trabalhos mais precisos, existem máquinas próprias para medição de engrenagem. Então, só que são todos equipamentos dedicados para medição de engrenagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, uma máquina própria só para medir engrenagem, ela só mede engrenagem. Então, você não consegue usar ela para medir outros tipos de peça, por exemplo. E isso convém outros problemas, como, por exemplo, assistência técnica. No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum fabricante presente aqui em solo nacional dessas máquinas de medição de engrenagem. Então, as indústrias que têm equipamentos próprios de medição de engrenagem, quando precisa de alguma assistência técnica de manutenção, ou mesmo calibração anualmente, o pessoal precisa agendar com muita antecedência, com meses de antecedência, para vir um técnico do exterior, e esse serviço é bem caro também, né? No caso de uma quebra do equipamento, o pessoal chega a ficar 6 meses com o equipamento parado, esperando vir técnico ou peça do exterior. Então, só pensando por esse lado, já uma máquina tridimensional já vale mais a pena, porque existem outros fabricantes de máquina tridimensional aqui em solo nacional, né, aqui no Brasil, inclusive nós aqui da Mitsui, né? Mas vamos falar um pouquinho das vantagens que teria de você usar uma máquina tridimensional para medir engrenagem, em vez de você usar um equipamento dedicado. Então, para começar, as máquinas tridimensionais elas têm certezas de medição bem próximas do que teria um equipamento específico de medição de engrenagem. Ela não substitui inteiramente, mas no final da apresentação eu vou falar um pouco mais desse quesito da exatidão,
quando a gente for falar do quesito de escolha do equipamento. E aí vocês vão entender que a máquina ela já atende a maior parte das engrenagens que a gente pode estar fabricando, né, para a medição e a incerteza. A máquina ela tem mais flexibilidade, então deixa eu ver. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam aí no áudio, tá bom? Bom, a máquina ela tem mais flexibilidade e agilidade. O que quer dizer isso? A máquina mudou a peça, é fácil de você reprogramar a máquina. Mas se você for um fabricante de engrenagem, amanhã mudaram o tipo de engrenagem que você tem que fabricar. A máquina ela é simples de reprogramar. Às vezes o equipamento específico não é tão simples, né? E a grande novidade que a gente está hoje com a vinda da indústria 4.0, né? As máquinas elas podem ser alocadas em chão de fábrica. Equipamentos próprios de medição em engrenagem, normalmente eles são colocados só no laboratório. A máquina ela não é dedicada a medição em engrenagem, então está aqui a grande vantagem de você medir engrenagem com máquina tridimensional, é que não é um equipamento próprio para medir só a engrenagem. Então você usa um equipamento que ele vai ter vários usos dentro da indústria. Ele não vai servir para medir só a engrenagem, vai servir para medir peças no geral, trabalhos no geral que você tem na indústria, né? E a maioria das pessoas vai medir engrenagem, tem que medir outras coisas, né? Quando a gente fala de medir engrenagem, a própria engrenagem em si, ela tem outras coisas que não tem nada a ver com a engrenagem. Por exemplo, a gente tem eixo árvore de máquina, ele tem várias coisas que você tem que controlar além dos dentes da engrenagem. Então, numa máquina de medição de engrenagem, você só vai controlar o dentado. A máquina tridimensional, você consegue controlar o eixo árvore inteiro, por exemplo. Tem a possibilidade de automação. Máquinas tridimensionais hoje em dia, praticamente todas as máquinas tridimensionais CNC que a gente tem no mercado, dá para fazer automação com elas em chão de fábrica ou no laboratório. Então elas são equipamentos prontos, elas já comunicam com robô ou com esteira, ou para fazer uma correção de usinagem, por exemplo. Dá para você fazer a máquina tridimensional conversar com o programa de usinagem de uma máquina de usinagem CNC e ela faz a correção da usinagem quando há necessidade. Então tem essa possibilidade com a máquina tridimensional já também. E o negócio legal, quando a máquina é colocada no chão de fábrica, a máquina ela faz compensação de temperatura em tempo real. Por que eu quero reforçar esse ponto de compensação de temperatura em tempo real? Engrenagens são peças complexas e elas levam muito tempo para medir. Eu estou falando, dependendo do tipo de engrenagem, elas levam até 40 minutos. Então, se você pegar uma peça quente e coloca para começar a medir, ao longo de 40 minutos ela vai esfriando. Então, ela vai, às vezes, descer 3, 4, até 5 graus de temperatura, e isso, dependendo do tamanho da peça, dá muita diferença na dilatação. E isso é bom que a máquina faça a compensação em tempo real, né? Pessoal, da temperatura de trabalho e... Diego perguntou de MPE, né? Eu vou explicar mais no final, tá, Diego? Mas no final vai ter aqui o quesito de incerteza que eu vou explicar com mais calma, tá? Falar um pouquinho rapidinho dos opcionais de máquina tridimensional para medir engrenagem, né? A máquina, ela é um componente, é uma máquina, né? Mas ela tem os acessórios que a gente pode estar colocando para medir engrenagem. E todos esses acessórios influenciam muito na hora de medir engrenagem. Então, comecei explicando o cabeçote primeiro. A gente tem dois tipos de cabeçote na máquina tridimensional. A gente tem os cabeçotes motorizados e os cabeçotes fixos. O que é um cabeçote fixo? É que o cabeçote ele não se mexe. Ele está sempre virado para baixo. E aí você monta as pontas, como está na imagem aqui, por exemplo, uma ponta satélite, né? Que ela é colocada a ponta de acordo com a peça que você vai trabalhar. Ou você tem os cabeçotes motorizados, que nem na animação que vocês estão vendo aí, ó, quando você tem necessidade de descer para medir a peça em outro lugar, o cabeçote ele gira automaticamente, é comandado pela máquina, né, para poder medir. Isso influencia na incerteza de medição. E eu vou explicar com mais calma no final. Vou dar um exemplo disso aqui para vocês. Além disso, a gente tem dois tipos de medição também, que é a medição de toque ou a medição de scanning. Medição de toque quer dizer, a máquina ela vai tocar pontos, né? Medição de scanning não, ela vai arrastar. Então, se você ver na imagem aqui do toque, ele tá medindo, é a mesma peça, ó, ele está medindo em cima por pontos, ó, ele está batendo uns 4 pontos ali para medir um diâmetro, e aqui embaixo ele não está batendo ponto, na hora de medir o diâmetro, ele arrasta. Isso dá muita diferença na medição, por quê? Porque nesse exemplo de cima ele está medindo um diâmetro, talvez aí com 4 pontos, e aqui não, como ele está arrastando, ele está medindo um diâmetro aí com 3.000 pontos. Então vai dar diferença de medida. Esse jeito de medir com scanning, que a gente captura muito mais pontos na medição,
ele dá muito mais repetitividade no resultado. Tá? Ele reproduz muito melhor como é a peça realmente, porque ele captura mais pontos. Aqui onde pega só 4 pontos, você não reproduz tão fielmente assim. Imagina que esse furo está ovalizado. Só 4 pontos não é o suficiente, às vezes, para você enxergar essa ovalização corretamente, assim, como um todo, né? Aqui não, 3.000 pontos, você vai enxergar qualquer defeito que tem ali no formato da peça, né? E no caso de engrenagem, a gente tem um outro acessório que faz muita diferença, que é a mesa rotativa. Vou mostrar um vídeo e explicar com mais calma depois que diferença ela faz, ter ou não ter uma mesa rotativa. Então lá mais para frente eu vou ter um slide só para me explicar isso aqui com mais calma para vocês, tá? Porém, vamos começar a falar um pouquinho de engrenagem primeiro, antes de eu partir para a parte da medição. Os tipos de engrenagem. Engrenagem tem os mais diversos tipos. Eu não coloquei todos aqui, eu coloquei as principais. E aqui eu vou fazer uma distinção, os tipos de engrenagem e quais tipos dá para a gente medir numa máquina tridimensional e quais acessórios a gente consegue usar para medir essas engrenagens, tá? Então, vou fazer uma distinção aqui, a gente vai separar por 3 tipos aqui. São as engrenagens que servem para transmitir um movimento de eixos paralelos, de eixos cruzados ou eixos discrepantes. Já explico melhor o que é esse eixos discrepantes aqui. No caso de engrenagem que serve para transmitir movimento entre eixos paralelos, a gente tem a tradicional, que é a engrenagem cilíndrica de dente reto. Então, engrenagem de dente reto, a gente pode medir ela tanto só por toque, batendo ponto, a gente pode medir com arraste, com sensor de scanning, ou com a mesa rotativa. Não precisa dos 3, tá? Qualquer um desses 3 acessórios consegue medir esse tipo de engrenagem. Muda a exatidão. Medir por toque vai ter uma exatidão, por scan vai ter outra, com a mesa rotativa vai ter outra. Mais para frente explico com calma. Engrenagem helicoidal, também é uma engrenagem cilíndrica, só que os dentes eles são helicoidais, igual a da foto aqui, né? Também a gente pode estar usando os 3 acessórios para medir. A cremalheira não é bem uma engrenagem, né? Mas a cremalheira, existem algumas transmissões de movimento onde a engrenagem transmite o movimento não para outra engrenagem, mas sim para uma cremalheira. Uma cremalheira não é bem uma engrenagem, eu coloquei aqui que a gente não mede ela com um software específico de medir engrenagem, mas não é que a máquina tridimensional não consiga medir cremalheira, ela mede cremalheira, mas não com o formato de engrenagem. Porque normalmente o desenho de cremalheira ele não vai ter as mesmas definições de engrenagem, né? de módulo, altura de pé de dente, esse tipo de coisa. E tem outros jeitos de cotar no desenho, então a gente consegue medir. É uma medição bem mais simples do que de medir engrenagem. Mas a máquina tridimensional ela mede cremalheira sim. Só as aplicações de engrenagem não são as mesmas. A gente tem as engrenagens cilíndricas internas, aí também você pode usar qualquer tipo de medição aqui, vai mudar a incerteza. As aplicações para eixo cruzado, a gente vai distinguir em 2 aqui, que são basicamente as engrenagens cônicas. A gente tem a cônica de dente reto e a cônica de dente helicoidal. Ponto. Você pode medir por toque ou pode medir por arraste, mas a gente não consegue medir usando mesa rotativa, porque por causa do formato do dente. Não faz muito sentido a gente usar uma mesa rotativa na hora de medir esse tipo de engrenagem aqui. Porque o vão que a gente tem num ponto... O vão ele é cônico, na verdade, no vão entre os dentes. Então, esse tipo de engrenagem a gente tem que medir por arraste a lateral do dente inteira. Então, a gente mede ou por toque ou por arraste. Com a mesa rotativa não tem muita aplicação. E as engrenagens de eixos discrepantes, vou fazer uma comparação aqui. Ó. A gente tem as engrenagens do tipo sem fim e as do tipo hipoidal. Engrenagem hipoidal, vou dar um exemplo da hipoidal aqui. A hipoidal ela é igualzinho uma engrenagem cônica. Ela funciona igualzinho uma engrenagem cônica. A diferença é que na engrenagem cônica, os eixos eles estão concêntricos. Se vocês olharem nessa imagem aqui, por exemplo, ó, o eixo das 2 engrenagens passa pelo mesmo centro. Então, elas são concêntricas. Na hipoidal, não. Ó. O centro da engrenagem maior ele tá excêntrico ao centro da engrenagem menor. Então, a gente fala que isso aqui é um eixo discrepante. Eles não passam pelo mesmo centro, né? Eles são excêntricos. Mas tem esse tipo de engrenagem com esse tipo de aplicação também. E aí, para a engrenagem do tipo discrepante, a gente tem as engrenagens hipoidais e as engrenagens sem fim. Aquela que parece um parafuso, na verdade, né? A gente não fala que tem número de dentes, a gente fala que tem número de entradas, porque ela parece uma rosca, na verdade, né?
No caso da engrenagem sem fim, a gente pode medir tanto por toque, por arraste ou mesa rotativa. E no caso da hipoidal, é bem parecido com as engrenagens cônicas. A gente mede só por toque ou arraste. A gente não aplica a mesa rotativa nesse caso aqui, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui numa novidade aqui. A gente já fez outros webinars aqui na Mitsui sobre medição de engrenagem, então eu quis trazer algumas informações novas. Vou falar de terminologia, que às vezes o pessoal procura a gente na Mitsui para medir engrenagem, e a gente vê que a maior dúvida do pessoal, mesmo o pessoal que fabrica engrenagem, às vezes o pessoal pergunta para a gente o que tem que medir na engrenagem. Às vezes o pessoal fica pensando que é para medir o módulo, que é para medir o diâmetro, que é para medir a largura, e não é isso. Medição de engrenagem, a gente tem os parâmetros próprios para você controlar na engrenagem. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui da terminologia, do que nós controlamos normalmente na engrenagem. Aqui é um resumo, então eu me baseei numa engrenagem cilíndrica para explicar. Mas tudo que eu vou explicar aqui, as mesmas siglas a gente usa para os outros tipos de engrenagem também. Tá? Então, vamos começar com a terminologia baseada no perfil da engrenagem. Então, na engrenagem, aqui é um desenho de um dente de engrenagem, né? A gente tem lá o perfil do dente, né? Dentro do perfil do dente, a gente tem algumas características que a gente controla para saber se a engrenagem está boa ou não. Para saber, quem fabrica engrenagem, né? Saber se a peça está saindo conforme a especificação do desenho, né? Então, a gente tem 3 siglas para controlar o perfil. Tudo que é relacionado ao perfil, a gente usa a letra grega aqui, alfa, né? Então, a gente vai ter o FA, o FFA e o FHA. Basicamente, desvio total do perfil. Estou olhando essa imagem aqui, ó. O tracejado, ó, essa linha preta aqui, é como deveria ser o dente, ó, da engrenagem, né? Olhando de topo. E o laranja seria como o erro que aconteceu nessa engrenagem aqui do exemplo. Ó. O que é desvio total do perfil? É o quanto o desenho do perfil da peça real ficou diferente do perfil de como deveria ficar. Isso aqui é quase como se fosse uma soma, uma junção do erro de forma do dente com o erro de posição. Que a gente pode ter que a lateral do dente, ó, se você olhar aqui ó, no exemplo da figura, a lateral do dente deveria estar reta, né? Desse exemplo aqui. Mas ela está toda torta, né? Então a gente vê, além de estar torto, ele está deslocado. Que ele está mais para a esquerda que o topo, ó. O topo do dente deveria estar aqui, ó, mas ele está mais para a esquerda. Então, o desvio total do perfil é o quanto que o perfil da engrenagem quanto que está de forma e o quanto que ele está transladado, quanto que ele está fora da posição onde ele deveria estar. Então, isso a gente chama essa sigla aqui de F maiúsculo, né? FA. E aí, quando a gente mede esse dente lá no software, vai sair um gráfico assim, ó, que é um gráfico de erro de forma, que é basicamente esse formato. Ele replica esse desenho de como está o dente real da engrenagem e replica no gráfico para a gente. E aí o campo verde aqui é o campo de tolerância que vai estar especificado no desenho, para saber se essa peça está boa ou não. Quando a gente mede o perfil de uma engrenagem na máquina, seja uma máquina tridimensional, uma máquina própria, ou uma máquina própria de medir engrenagem, ele vai sair um gráfico assim, isso aqui é de norma, tá, gente? Isso aqui não é só no caso da Mitsui. Você pega qualquer relatório de medição de engrenagem, independente de que equipamento foi usado, qual fabricante seja, isso aqui é de norma, com uma norma específica para a gente apresentar resultado. Então, vai sair um gráfico assim para você, de forma aqui da lateral do dente, e aqui ele vai sair o que foi avaliado, ó, as três avaliações, as tolerâncias e os valores encontrados, né? Esses valores aqui normalmente é dado em microns, tá? Então, quando a gente lê aqui, ó, o FA era 20, isso quer dizer que a tolerância era 20 microns. E aqui é o encontrado, 11,1 quer dizer que o encontrado foi 11,1 microns, né? Estaria dentro da especificação no exemplo, né? A gente tem o FFA, aí sim, o FFA, ele é o desvio de forma do perfil. Aí seria o erro de forma, basicamente. No caso desse perfil aqui de cima, seria só o erro de forma, essa ondulação que ele tem aqui, ó, sem levar em consideração que o perfil está deslocado. Aqui o erro de forma ele não vê se o perfil está deslocado, ele só vê o erro de forma. Como se fosse uma planeza. O que é uma planeza? É o erro de forma de um plano. O que é uma circularidade? É o erro de forma de um círculo. O que é o FFA? É o erro de forma do perfil de um dente de engrenagem. O perfil de dente de engrenagem ele não é exatamente uma reta, um círculo, né? Ele é um perfil curvo, né? Mas esse formato aqui, né?
A gente tem o desvio do ângulo do perfil. A desvio do ângulo, o que é? A gente teria o ângulo nominal, da onde deveria estar o dente da engrenagem, mas depois que a engrenagem está fabricada, né, a gente tem como ele ficou depois de fabricado, aí a gente tem a diferença de ângulo. Seria uma angularidade. Quando a gente pega lá em GDT, a gente vai ver tem uma tolerância de orientação que a gente chama de angularidade. É a mesma coisa, só que para o dente de engrenagem. Tá? E a gente avalia isso tudo medindo, passando a ponta aqui, ó, arrastando nessa lateral do perfil do dente aqui, ó. Aí a gente tem a terminologia baseada na linha de flanco. O que é a linha de flanco? É a lateral do dente aqui, ó, mas no sentido longitudinal. Então agora não é aqui no perfil, ó, é no sentido longitudinal. Essa linha aqui, né? Aí a gente vai ter as mesmas coisas, ó, o desvio total do flanco, que é para saber seria o erro de forma desse flanco. Imagina uma engrenagem cilíndrica de dente reto, a lateral do flanco tem que ser exatamente reta. Na helicoidal ela vai ter um ângulo, né? Mas na cilíndrica ela tem que ser exatamente reta. E aí a gente pode ter que essa linha aqui, ela pode ter um erro de forma e ao mesmo tempo ela pode estar torta. Imagina que esse dente da engrenagem aqui em cima ele está mais gordinho, embaixo ele está mais fininho. Então você tem, além do erro de forma, você tem o erro de posição. O desvio total do flanco é meio que uma somatória ali, do erro de forma com o erro de posição da linha do flanco. Você tem o FF beta lá, que é o desvio de forma só da forma da linha do flanco, né? Que aí a gente avalia só a forma, a gente não avalia a posição dele. E o desvio de ângulo do flanco, que é a posição angular, né? A gente pega nessa linha, essa linha vermelha que seria o desenho de como está a peça real, a gente traça uma linha média e vê o ângulo dessa linha média na peça real em relação a como deveria estar no desenho. E a gente tolera, aí é tolerado e chamado aqui na nomenclatura como FH beta, né? Que é o desvio de ângulo do flanco. A gente tem as terminologias para desvio de passo. Aí a gente vai ter o passo total, passo único e passo adjacente. Passo total é como se a gente estivesse vendo a diferença de passo, basicamente, o que é? É a distância de um dente para o outro. Então, você tem lá, no exemplo aqui da imagem, tem três dentes aí nessa engrenagem, nesse trecho que dá para ver, né? O que é passo total? Se a peça tivesse, de acordo com o nominal, a distância do centro de um dente para o centro de outro tem que ser sempre a mesma, né? Então, a distância desse dente para esse tem que ser a mesma distância que do dente 2 para o dente 3, por exemplo. O que é o passo total? A gente trava aqui no dente 1 e vai medindo a distância da lateral. Aqui. Normalmente a gente não mede pelo centro do dente, a gente mede pela lateral, né? Por isso que tem o desenho da cota aqui partindo da lateral. A gente mede a distância desse dente para o próximo, depois desse dente para o próximo. Essa distância vai partindo sempre do zero desse primeiro dente aqui, ó. Então vocês podem ver na imagem aqui, ó, a linha de cota, ó, sai sempre do primeiro dente, ó. O primeiro passo, ó, do dente 1 para o dente 2, aí depois do dente 1 até o dente 3, e aí a gente vai plotando isso num gráfico. Quanto que vai dando de diferença. Esse que a gente vai plotando no gráfico é a diferença do que deveria dar no desenho. Então imagina, a distância que deveria dar no desenho fosse um passo angular de 10 milímetros, mas do dente 1 para o dente 2 deu 11. Então aqui no primeiro eu vou falar que deu 1 milímetro de diferença no primeiro passo. No segundo passo deveria dar, faz conta, 20 milímetros de passo, mas deu 21. Então aí deu 1 milímetro de diferença também. Vou desenhar outro ponto aqui no gráfico. No final a gente vai ter um gráfico parecido com esse aqui, e passo total vai ser a amplitude do gráfico. Qual foi a diferença máxima e diferença mínima que a gente encontrou no passo? Essa altura máxima do gráfico a gente chama de passo total. Por exemplo, o pessoal mais das antigas aí que aprendia no Senai a usinar a engrenagem com aquele cabeçote divisor, né? Aquele cabeçote divisor que tem uns furinhos e a gente faz a conta para ver quantos furinhos a gente tem que pular na hora de fazer a usinagem. Acho que o cara, na hora de fazer a usinagem lá na fresadora convencional, ele esqueceu de contar um furinho lá na hora de fazer a usinagem, ele vai encontrar essa diferença na hora de medir o passo, que vai influenciar vai acontecer na prática que um dente vai ficar mais gordinho que os outros lá, por exemplo, né? Isso a gente vai dar diferença depois dessa medição do passo. A gente tem o passo total, a gente tem o passo único. Aí passo único, a diferença é que em vez de medir, zerar num dente e sempre medindo a partir desse dente o passo para os outros, a gente vai de um dente para o outro. Tá? Agora a gente não parte de um zero único, né? A gente pega a distância de um dente, de 1 para o 2, depois do 2 para o 3, depois do 3 para o 4,
vai desenhar um gráfico também, só que aí manda só amplitude maior. Que daí o passo único vai ser qual que vai ser a amplitude maior que a gente encontrou no gráfico, seja ela para cima ou para baixo. No caso aqui do exemplo ficou aqui para cima, esse é o FP aqui, né? E passo adjacente, que o passo adjacente ele é similar também, só que ele é de um dente para o outro, que a gente calcula, né? Só que a gente só que na hora de a gente plotar para o gráfico, na hora de fazer a conta no gráfico, o passo adjacente vai ser a diferença de um par de dentes para o outro par. Então, por exemplo, a imagem aqui, ó, a gente pegou a distância desse dente para esse, a gente encontrou uma distância. Depois a gente vai pegar desse dente para o próximo. Então, a diferença entre esses dois passos, a gente plota essa diferença no gráfico e o maior valor que a gente encontrar vai ser a gente chama de FU na norma. Essas siglas aqui, gente, é de norma de fabricação de engrenagem, tá? Seja da ASME, da DIN, da GIS, todas elas descrevem, essas siglas são similares em todas as normas de construção de engrenagem. E são essas avaliações que a gente faz da engrenagem, quando a gente fala de medir engrenagem, né? Para ver se a engrenagem está saindo de acordo conforme o que foi planejado em desenho, de acordo com a norma, tá? Aí a gente tem essas outras siglas aqui, SN e N, que é basicamente a espessura do dente e a espessura do vão, que a gente controla também. Esse aqui esse é mais comum, que o pessoal mais antigo usava, né? Ainda hoje, muita gente usa, que é comprimento da tangente, essa sigla WK. O pessoal usava muito micrômetro de disco para medir, ou até paquímetro. Dependendo de engrenagem mais rústica, o pessoal usava paquímetro. Esse aí, basicamente, a gente calcula um valor de corda que a engrenagem tem. Isso é um cálculo de trigonometria, né? Aí a gente calcula, se eu medir a distância entre os três dentes, se a engrenagem estiver boa, eu vou ter que encontrar um valor aqui. Aí você ia lá depois com o micrômetro e conferir, para ver se a engrenagem, se o que você encontrava estava batendo com o que você calculou do projeto, né? E aí tinha uma tolerância. Essa cota aqui a gente chamava de WK no desenho. Ainda tem, muita gente ainda controla sim, porque é um jeito fácil de controlar e o próprio operador lá no chão de fábrica consegue usar. Não precisa levar a peça para medir numa máquina. Então, isso aqui o próprio operador que é melhor de engrenagem, ele pega o micrômetro e controla. O Mictor fabrica esse micrômetro até hoje, tá? A gente tem, esse também é muito usado, que é a dimensão entre esferas, que é a sigla MDK. A gente tem o MDK, tem gente que chama de MDK, tem gente que chama de MDR, depende da norma que você vai usar. E tem também o MRK, que é a dimensão entre uma esfera. Qual que é a diferença? Essa dimensão entre esferas, era esse exemplo que o pessoal fazia aqui, também usava muito micrômetro para fazer. O pessoal fazia um cálculo trigonométrico, fazia assim, coloca uma esfera com um diâmetro, uma esfera padrão, né, um rolete com um diâmetro conhecido. Você pegava um par de roletes com diâmetro conhecido, colocava aqui dos dois lados, ó, media com micrômetro, você media a distância entre eles. Aí, por trigonometria, você calcula quanto que deveria ser o valor que você ia achar baseado no desenho, e aí, medindo com micrômetro, você consegue ver se a engrenagem tem que desbastar ainda, ou se você já tirou material demais, por exemplo. Só que esse MDK só funciona quando a engrenagem é número par. Porque se a engrenagem for número ímpar, aí vai acontecer um negócio desse aqui, ó. Vai ficar fora de centro. Um rolete vai ficar fora da linha de centro, né, do outro. E aí você tem que fazer a correção, ou a gente usa esse outro cálculo aqui, que é o MRK, que é a dimensão entre uma esfera. O que é a dimensão entre uma esfera? Em vez de colocar duas esferas, você coloca uma só e calcula a distância dessa esfera para o centro da engrenagem, que teria que dar exatamente metade desse MDK. Então seria esse aqui que está representado aqui, o MRK, tá bom? Esse aí também o pessoal usava micrômetro para medir. Então você pode usar um micrômetro convencional, se você tiver 2 pinos calibrados ou 2 arames calibrados para colocar, ou existem micrômetros, aquele micrômetro para medir rosca, ele tem aquelas pontas intercambiáveis que tem diâmetro, tem as pontas que tem uma esferinha também, com diâmetro calibrado, dá para você usar para controlar a engrenagem também. É um método que dá um pouco mais de precisão do que aquele micrômetro de disco. Tá? A gente tem, por último, batimento radial. O que é o batimento radial? A gente vai medir o batimento dos dentes da engrenagem. Antigamente, ainda existe hoje esse dispositivo aqui que o pessoal usava para medir, né? Que ele basicamente é um relógio comparador. Ele tem uma esfera calibrada aqui na ponta, que vai acontecer isso aqui, ó. Ele trava aqui a esfera aqui, ó. Então ele vai pegar o relógio, ele encosta aqui, aí ele coleta a medida no relógio e
e calcula e plota no gráfico. Aí ele levanta o relógio, gira a engrenagem e põe o relógio e vai encostar no próximo vão. Aí você vai encontrar outro valor no relógio e vai plotar no gráfico. No final, você vai ter um gráfico, é sempre com esse formato que você vai ter, porque toda engrenagem, por melhor que seja, ela sempre vai ter alguma excentricidade entre o diâmetro primitivo da engrenagem e o centro da engrenagem, que é isso que o gráfico demonstra, né? Aí a gente vai pegar a amplitude total desse gráfico, é o batimento dessa engrenagem. Aí a gente chama isso aqui de FR. Isso influencia principalmente com o ruído, né? A engrenagem estiver trabalhando, principalmente ela vai causar muito ruído se ela estiver fora de tolerância de batimento, tá bom? Todas essas siglas que eu estou mostrando para vocês, é para vocês entenderem a terminologia na nomenclatura, mas a máquina tridimensional, quando mede, ela mede tudo isso aqui lá na máquina tridimensional. Então, não precisa, estou dando os exemplos dos instrumentos aqui, que é um outro jeito de controlar, mas as máquinas tridimensionais, elas medem tudo isso aqui sem usar o instrumento, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora, falando um pouquinho de software, a gente vai ter o software de controle de engrenagens. No caso, toda máquina tridimensional dá para usar para controlar a engrenagem, com exceção, máquina tridimensional manual não dá, tem que ser máquina tridimensional CNC, tá? E aí, máquina tridimensional CNC, cada uma vai ter o seu software, cada fabricante vai ter o seu software. No nosso caso, o software de medição de engrenagem chama-se GearPack. E tem uma novidade, vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, que é uma novidade, que é um software que a Mitoy lançou agora esse ano, chama GearPack Express. E ele é um software para ganhar. Ele tem toda uma interface nova e ele tem mais velocidade na hora de medir a engrenagem. Então, vou mostrar um vídeo de aplicação aqui para vocês. Vamos lá. Aí ele vai fazer a medição usando a mesa rotativa, tá? É uma máquina tridimensional com mesa rotativa. Olha lá. Vou pôr uma engrenagem ali de exemplo, né? Lá, o software, depois que você entra com os parâmetros da engrenagem, ele desenha a engrenagem em 3D para você, né? E ali ele aparece, aquelas linhas amarelas, é onde a máquina vai arrastar, é onde a ponta vai encostar e arrastar. E aí você, em cima do 3D, você consegue movimentar, se você quer medir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E aí, conforme a máquina vai medindo, ele já vai plotando no gráfico em tempo real a medição. Olha a medição como é que é quando tem mesa rotativa, olha a velocidade. Ó. Aí ele está medindo a linha do flanco e agora ele vai medir a linha de perfil. Só que a linha de perfil, ele pega o perfil da engrenagem inteira. Ó. Ele vai girando a engrenagem inteira com a mesa rotativa e vai replicando aquele desenho da peça lá no gráfico lá. Depois que ele dá a volta completa e fez todos os flancos, ele tira todos os relatórios lá pra gente. Aqueles gráficos que eu expliquei agora para vocês, são esses gráficos que a gente vê aí embaixo no vídeo. Aí é o relatório final, saem os gráficos e as medidas, né? Da terminologia que eu estava explicando para vocês. O gráfico também o relatório é personalizado, aí você pode personalizar de acordo com a tua vontade, colocar teu logo, mudar a fonte das letras, você quer o gráfico primeiro, o número depois, ou vice-versa, é tudo personalizado. Esse foi um exemplo de medir com a mesa rotativa. Então, se você tem uma máquina tridimensional com mesa rotativa, é bem mais rápido para controlar a engrenagem. Mas vai entrar outro quesito, que é a exatidão. Então, agora a gente entra no ponto que o pessoal mais tem dúvida, que é na área do critério de seleção. Como é que eu escolho um instrumento de medição para medir uma peça? No nosso caso, a gente está falando de engrenagem. Então, como é que eu escolho uma máquina para medir minha engrenagem? Então, vamos lá. No caso da engrenagem, dentro daquela terminologia toda que eu estava explicando para vocês, então, a engrenagem ela tem várias cotas para medir ali, né? Cada sigla daquela seria uma cota, vamos dizer assim, para a gente controlar, né? Então, você tem lá o F-alfa, o FF-alfa, o FH, cada um seria uma cota, certo? Quando a gente vai escolher um instrumento de medição, a gente costuma se basear na tolerância mais apertada. Então, por exemplo, se você vai medir lá no chão de fábrica com um eixo, imagina tem um pino que tem uma tolerância no diâmetro e uma tolerância no comprimento. A gente tem que ver qual que é a tolerância mais apertada. E aí você vai escolher o instrumento de medição baseado na tolerância mais apertada. Porque se o instrumento que você escolheu atende a tolerância mais apertada, automaticamente ele vai atender às outras tolerâncias também, certo? Deixa
fazer uma pergunta de resposta rápida aqui para o Nixon. Você perguntou da mesa rotativa, Nixon? Sim. Quem tem máquina tridimensional CNC pode comprar a mesa rotativa e colocar. A mesa é um acessório, tá bom? No caso das máquinas tridimensionais da Mitutoyo, a mesa ela não é fixa em cima da máquina. Ele é um acessório que você pode colocar ou tirar. Ela não fica presa em cima do desempenho. Então, o cliente ele pode comprar a mesa rotativa, colocar em cima da máquina quando ele quiser usar, para medir uma engrenagem, uma peça, sei lá. E quando ele não quiser usar, ele tira a mesa de cima da máquina, a mesa rotativa. Ele é um acessório. Alguns fabricantes de máquina, a mesa rotativa é integrada na máquina. Ela é parafusada no desempenho. Ou alguns fabricantes fazem até um furo no meio do desempenho e colocam a mesa rotativa lá dentro. Aí a gente fala que a mesa rotativa faz parte da máquina e não dá para você tirar. No caso da Mitutoyo, é um acessório opcional, tá bom? Voltando aqui para o critério de seleção, gente. Quando a gente vai escolher um instrumento de medição, então, a gente procura escolher um instrumento que é baseado na tolerância mais apertada, correto? No caso das engrenagens, as tolerâncias de norma, as tolerâncias que são mais apertadas pela norma, são as tolerâncias do desvio de forma do perfil, que é o FF-alfa, e desvio de forma do flanco, FF-beta. Eu falo isso por quê? Porque tolerância em engrenagem, normalmente o pessoal segue a norma para colocar. E na norma, a gente descreve a tolerância da engrenagem baseada em classes de engrenagem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da norma DIN. A norma DIN, ela coloca a classe de engrenagem de 1 a 12. Então, ela fala assim, quando é classe 1, seria a engrenagem com a tolerância mais apertada. E a 12, a engrenagem com a tolerância mais aberta. E aí, normalmente, quando a gente pega um desenho de engrenagem, né? Alguém que fabrica engrenagem, lá no desenho vai ter a norma que ele está usando para construir aquela engrenagem e normalmente vai ter a classe da engrenagem. Essa é uma engrenagem classe 6, classe 5. Aí na norma a gente tem uma tabela de uso, né, de recomendação, né? Engrenagem classe 1 a 4 são engrenagens lapidadas, por exemplo. Classe 5 e 6 são retificadas. De 7 a 10, por exemplo, são fresadas. E daí em diante são fundidas. Estou chutando aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos por aí ali de raciocínio. No caso da engrenagem, então, as tolerâncias de tabela, de norma, que são mais apertadas, são sempre as tolerâncias de forma do flanco ou de forma do perfil. E aí, em metrologia, a gente costuma usar o critério de que o instrumento de medição tem que ter pelo menos 1/5 do campo de tolerância, certo? Então, se você pega, vou voltar ao exemplo que eu estava falando do pino, né? Você tem um pino que você tem que controlar um diâmetro. Imagina que você tem um pino com uma tolerância de mais ou menos 5 centésimos. Qual o instrumento de medição que você vai usar para controlar uma cota de, vamos supor, diâmetro de 10 mais ou menos 5 centésimos? Bom, se é mais ou menos 5 centésimos, quer dizer que o campo de tolerância é 1/10, né? É 5 para mais, 5 para menos, o campo é 1/10. Então, a gente pega esse 1/10 e divide por 5. Esse é o critério mínimo, né? O ideal é dividir por 10, mas o critério mínimo para a gente escolher o instrumento é dividir por 5. Então, 10, a gente vai pegar 0,1 milímetro, né? Que são 10 centésimos, né? Divide por 5, a gente tem 2 centésimos. Então, a gente está falando que o instrumento, para controlar um pino com diâmetro com essa tolerância de mais ou menos 5 centésimos, teria que ser um instrumento que tenha uma incerteza de, no máximo, 2 centésimos, certo? Então, por exemplo, um micrômetro já atenderia. Agora, voltando para o nosso exemplo aqui da máquina tridimensional, como eu falei, as tolerâncias mais apertadas que nós temos na engrenagem são o desvio de forma do perfil, aqui, né, o erro de forma do perfil, lembrando lá no gráfico, né, que quando o equipamento mede, né, no caso da máquina tridimensional, ou o equipamento próprio de engrenagem ele desenha o erro de perfil da engrenagem, é a tolerância que a gente aplica para saber o quanto que está ondulado, quanto que está fora o perfil da engrenagem, né, seria esse valor aqui. E da linha de flanco, que é para a gente saber o quanto que está torto a lateral do dente, por exemplo, né? Seria como se fosse uma retilínea ali, mais ou menos, né? Bom, a lateral do dente. Então, baseado nesses dois, e lá no relatório, quando a gente mede uma engrenagem, ele vem lá no relatório, né? Aqui é um exemplo de relatório de medição de engrenagem. Ó. A linha vermelha é a linha que representa a peça, né? E a linha verde é o campo de tolerância. Aí lá no desenho ele vai vir lá, ó, FF-alfa, FF-beta. Aqui é um gráfico de perfil de dente e aqui é um gráfico de linha de flanco, aqui, ó, por exemplo. Baseado nisso, vamos pensar agora nas incertezas dos equipamentos de medição.
Então, eu expliquei para vocês que a gente sabe a tolerância lá da engrenagem, do erro de perfil, o erro de flanco. E aí, como é que eu vou escolher? E na hora de escolher a máquina? Porque incerteza de máquina tridimensional não é um valor fixo. Normalmente é uma fórmula, uma equação de primeiro grau. Que máquinas tridimensionais, normalmente a incerteza não é igual um paquímetro, um micrômetro. Quando você pega um micrômetro e abre a caixa, vai vir um manual lá, vai estar escrito lá no papel, lá no certificado para você. Ó, esse micrômetro tem uma incerteza igual a mais ou menos 2 milésimos, por exemplo. Só que na máquina tridimensional não é assim. Quando a gente calibra a máquina tridimensional, não vai estar um valor fixo, vai estar lá no certificado da máquina vai ter uma fórmula assim, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, MPE igual a 1,7 mais L dividido por 333, o resultado vai dar em microns. O que é isso aqui? O L é o comprimento que você quer avaliar. Que é o seguinte, na máquina, se você vai colocar uma peça de 10 milímetros para medir, ou vai colocar uma peça de 500 milímetros, a incerteza vai ser diferente. Uma peça menor, a máquina vai ter mais exatidão. Uma peça maior, a máquina vai ter mais exatidão. Mas, voltando, por exemplo, da engrenagem, como as tolerâncias mais apertadas são as tolerâncias de erro de forma, então, quando a gente vai usar essa fórmula aqui da máquina, a gente não usa exatamente essa fórmula inteira. Porque como a gente está avaliando o erro de forma, então essa metade da equação aqui, ó, L dividido por 333, por exemplo, ela não vai fazer muita influência na hora de medir engrenagem, ela tende a zero. Então a gente vai se basear só nesse primeiro valor da fórmula aqui, que, deixa eu voltar rapidinho aqui que eu esqueci de falar, a gente chama esse erro da máquina de probing error. E na hora de escolher a máquina tridimensional para medir o erro de forma, a gente precisa que o probing error da máquina seja de no máximo 1/5, ou seja, 20% da tolerância dessas tolerâncias aqui, ó, FF alfa ou FF beta, tá bom? Eduardo, esse webinar vai ficar gravado, vai ser postado depois lá no canal do YouTube da Mitsui, tá bom? Voltando aqui. Então, eu peguei 3 máquinas de exemplo aqui, ó. Máquinas da Mitsui, é claro, né? Nós estamos no webinar da Mitsui aqui, né? Então, eu peguei de exemplo aqui uma Crista, uma Strato e uma Legix. Para quem não conhece muito bem as máquinas da Mitsui, Crista é uma série de máquinas mais comum, que o pessoal usa mais na indústria no geral, tá? Strato é uma máquina intermedia, exatidão intermediária. E a Legix é uma máquina de exatidão, de alta exatidão. Normalmente é usado só para laboratório de referência, tá bom? Mas na indústria mesmo, no geral, o pessoal costuma usar essa série de máquina aqui, ó, Crista. A Crista, ela tem essa exatidão aqui de catálogo, 1,7, tananã. Como eu falei, a gente vai usar só essa primeira etapa aqui da fórmula, que é o probing error da máquina. Ou, no certificado de calibração, ele vem identificado assim, ó, MPEP. Então, esse aqui, ó, dessa máquina, 1,7. Então, o MPP dela é 1,7 microns. Da Strato, 0,7. Então, ó, olha isso, já é o dobro da exatidão. Uma Strato é o dobro da exatidão da Crista, por exemplo, né? E a Legix, que aí essa aqui não tem discussão. A gente tem 0,28 microns, exatidão de 1/3 de micron, praticamente, exatidão de uma máquina dessa. E agora, antes de eu dar um exemplo prático, deixa eu fazer a distinção aqui. Qual a diferença de você usar medindo uma mesa rotativa ou sem a mesa rotativa? Então, olha nessa animação aqui da direita. Ó. O que acontece aqui nessa animação da direita aqui? Não sei se às vezes ela está um pouquinho lenta para vocês aí. O que está acontecendo ali? Ó? Ali é uma máquina que não tem mesa rotativa e ela está medindo uma engrenagem helicoidal. Como a engrenagem helicoidal, o que acontece? A máquina ela tem que ficar virando o cabeçote. Ó. Então, ela mede um pedaço do dente, aí quando não dá mais, a máquina afasta da engrenagem, ela solta o cabeçote, gira um pouquinho, indexa de volta e continua medindo o dente. O que acontece? Cada vez que você indexa o cabeçote aqui, você aumenta um pouco a incerteza de medição. Quando a gente pega o manual do cabeçote da máquina tridimensional, no manual do cabeçote, não no da máquina, tá? Vai ter lá uma especificação assim, erro de medição erro de medição por indexação. Então ele vai falar que esse cabeçote, cada vez que ele indexa, ele muda a exatidão aí, normalmente em torno de 2 microns, mais ou menos. Mas não é cumulativo, tá? Assim, se você virou 3 vezes o cabeçote, não é que vai somar 3 microns, tá?
vai somar 2 microns 3 vezes, né? Não é acumulativo. Ele fala que quando você indexa, desindexa, cada vez que você está fazendo isso, você tem uma incerteza que pode chegar até a 2 microns. Tá? Quando a gente mede com mesa rotativa, não tem isso. A ideia da mesa rotativa é justamente você não usar esse giro do cabeçote. O cabeçote ele fica parado, ó, a ponta ali na mesa, ó, se você olhar, a ponta ela não está girando, a ponta ela só faz um movimento de para frente e para trás. Quem faz o movimento de girar a engrenagem é a mesa rotativa. Então você tira principalmente a incerteza do cabeçote, tá bom? Então, se a gente for usar nessa fórmula aqui, ó, só esse MPP aqui, ó, que é a incerteza de probe e erro da máquina, então é sem levar em consideração o giro do cabeçote. Então seria o caso da mesa rotativa, por exemplo. Quando a gente gira o cabeçote, aí a incerteza não vai ser mais esse 1,7 aqui, ó. Ela vai subir. Ela vai aumentar pelo menos 2 microns aí. Tá bom? Então, essa diferença entre você ter uma mesa rotativa ou não. Porque às vezes o pessoal fala, para medir engrenagem tem que ter mesa rotativa. Não é que tem que ter, gente. É que melhora a exatidão. Aí depende da tolerância da engrenagem que você quer controlar. Mas vamos para um exemplo prático aqui, ó. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Peguei de norma aqui um exemplo de uma engrenagem feita na norma DIN. Até o número da norma aqui, ó, 3962. Vamos pegar de exemplo uma engrenagem módulo 2. Tem isso também, tá, gente? Conforme na norma, quando a gente põe a classe da engrenagem, o tamanho da engrenagem também é tabelado. Então, se você pega lá uma engrenagem módulo 2, uma engrenagem de classe 3, módulo 2, ela vai ter uma tolerância. Uma engrenagem de classe 3, só que módulo 10 é uma engrenagem bem maior. Então faz sentido que uma peça maior, a tolerância também é maior, tá bom? Então por isso que aqui eu estou me baseando numa engrenagem módulo 2, ó, de 2 a 3,5 praticamente, né? Uma engrenagem de 2 a 3,5 é uma engrenagem relativamente média. Não é tão pequena, mas também não é uma engrenagem grande não, ela é média pequena, tá bom? E eu peguei esse exemplo aqui na norma, a norma DIN, ela vai da classe 1 até a 12. Lembrando que eu falei, ó, classe 1, a tolerância é mais apertada, classe 12, a tolerância é mais aberta. Então vamos pegar, por exemplo, erro de forma do perfil. Essa linha aqui, ó, que é o FF alfa, lembra? Então ele está falando aqui, o erro de forma do perfil dessa engrenagem aqui, módulo 2. Se ela fosse classe 1, o erro de forma máximo é 1,5 micron. 1,5 micron. Imagina medir um diâmetro que tem uma circularidade de no máximo 1,5 micron. Menos de 2 microns de tolerância de forma, no caso um furo, uma circularidade. É uma tolerância apertada, né? Você pegar uma peça e fazer um furo só com uma broca, você não vai chegar nessa tolerância. Talvez nem com o alargador. Já tem que partir para a retífica, talvez, né? Até polimento, hein? Só que se a gente pega essa mesma engrenagem módulo 2 e vamos extrapolar, se fosse uma engrenagem classe 12, a tolerância vai para 90 microns. 90 microns, a gente está falando de 9 centésimos, quase um décimo de tolerância de erro de forma. Aí já é uma engrenagem fresada, se bobear até outro processo mais que não seja tão preciso assim, né? Uma injeção, por exemplo, pegar uma engrenagem de plástico injetado, uma tolerância adequada para uma engrenagem de plástico injetado ali, né? 90 microns, pela deformação que o plástico vai ter, né? Então a gente, como eu falei para vocês, as tolerâncias mais apertadas da engrenagem normalmente é esse FF alfa ou o FF beta, que é o erro de forma do perfil e o erro de forma do flanco. E aí, o que eu fiz aqui, essa tabelinha aqui, para explicar melhor? Lembra que eu falei que o probe e erro da máquina, ou seja, o erro desse MPE da máquina aqui, né, o erro da máquina lá, ele tem que ser no máximo 20% da tolerância, para a gente poder ser capaz de dizer que esta máquina consegue controlar essa engrenagem com toda certeza, sem problema nenhum. Vamos pegar aqui, por exemplo, a máquina, a Legix aqui, ó. A Legix ela tem MP de 0,28, então quase 0,3 microns, né? Então se a gente pega a tolerância aqui mais apertada aqui, ó, no caso dessa engrenagem, a tolerância na classe 1 mais apertada, ó, tanto a de perfil ou de flanco é 1,5. Se a gente pega isso aqui, divide e pega 1/5 disso, né, 20% disso, é 0,3. 0,3 é maior do que a incerteza da máquina. Então a Legix já conseguiria controlar uma engrenagem da classe 1. Se ela consegue controlar uma engrenagem da classe 1, ela consegue controlar qualquer outra, né? A classe 1 é mais apertada.
Se a gente pegar a Strato, que eu falei que é uma máquina intermediária, ela tem o probe em erro lá de 0,7. 0,7, se a gente pega lá as tolerâncias, a tolerância aqui de forma, de perfil de flanco, divide por 5, né, para pegar 20% da tolerância. No caso aqui, ó, a mais apertada aqui do exemplo, uma engrenagem classe 4. A tolerância mais apertada seria do flanco, a da linha do flanco, o FF beta. É 3,5 micron, divide 3,5 por 5. 0,7, por 0,7, o MP dessa máquina, o probe em erro também é 0,7, então eu consigo garantir que essa máquina, Strato, consegue controlar uma engrenagem de classe 4 ou maior. Se eu vim para trás, né, não dá, porque para trás a tolerância vai ficar, quando eu divido por 5, a tolerância fica mais apertada e aí a exatidão dessa máquina aqui já fica mais aberta. Se eu pego a Crista, que é uma máquina que eu falei para vocês aqui, é mais comum de indústria, né? Ela tem o MP lá, né, de 1.7. Então, se a gente pega uma engrenagem classe 8, por exemplo, a tolerância mais apertada, 9, que veio de forma do flanco. 9 divide por 5, a gente tem lá, pega 20%, né? A gente tem 1,8, está dentro da exatidão dessa máquina. Agora, se eu for fazer um exercício prático aqui, eu estou falando para vocês que, por exemplo, a Legix consegue controlar uma engrenagem classe 1, né? Porque ela tem, ó, classe 1 dividindo a tolerância por 5, dá 0,3. A máquina tem 0,28, ela atende. Mas, se eu for medir uma engrenagem helicoidal e eu não tiver a mesa rotativa, eu tiver que ficar girando o cabeçote. Vamos fazer uma conta de cabeça. Se o cabeçote, quando indexa, acrescenta uma incerteza de mais ou menos 2 microns, então eu iria somar aqui o MP da máquina. Já não seria mais 0,28, seria 2,28. 2,3, vamos arredondar. Aí eu falaria que essa máquina teria exatidão de 2,3 microns. Aí 2,3 micron. O que vai acontecer? Que classe de engrenagem eu conseguiria medir? Classe 1 já não conseguiria mais, né? Eu teria que ir andando aqui na frente da tabela, 1,8, 2,8. Eu só conseguiria medir uma engrenagem de classe 9 ou maior. Isso se eu não tivesse a mesa rotativa. Se for uma engrenagem helicoidal, que eu tiver que ficar virando o cabeçote. Se for uma engrenagem de dente reto, que eu não vou precisar ficar virando o cabeçote, aí não tem problema. Se eu não virar o cabeçote, manda essa incerteza aqui. Mas quando você tem que ficar indexando o cabeçote, acrescenta incerteza. Então percebe a diferença de você ter um acessório, você ter uma mesa rotativa ou não? A gente está falando no caso de uma Legix, que é uma máquina precisa para caramba. É a máquina mais precisa da Mitoy, provavelmente a mais precisa do mundo. É uma máquina caríssima. Se você não tiver um acessório que é a mesa rotativa, você amplia muito a incerteza dela, você perde muito range de produtos que você poderia estar controlando com essa máquina tridimensional. Então a mesa para medir engrenagem, ela faz diferença, tá, gente? Agora, uma curiosidade para vocês. No Brasil, a gente já fez essa pesquisa aqui na Mitoy com alguns órgãos, a maioria dos fabricantes de engrenagem fabricam engrenagens de classe 6 ou maior no Brasil. Para uso geral, né, gente? Para fazer redutores em geral, ou para uso automotivo ou máquinas ferramenta, a maioria das engrenagens é classe 6 ou superior. Existem algumas empresas no Brasil que fabricam engrenagens de classe menor, normalmente 5 ou até 4. Menor que 4 é muito raro aqui no Brasil. Mas a classe 6 são os maiores casos aqui no Brasil. A maioria das vezes essa máquina aqui, Crista, já atende. Só que sempre fica essa pulga atrás da orelha que o pessoal pergunta pra gente, eu preciso de uma mesa rotativa ou não? Então, com essa explicação aqui de como a gente faz essa conta da incerteza, eu espero que tenha ajudado aí o pessoal, tá bom? Diego perguntou qual o erro da mesa rotativa. Diego, então, a mesa rotativa ela acrescenta um erro também, mas eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas ele acrescenta um erro de menos de centésimo de micron. Então ele vai acrescentar bem pouco aqui mesmo com a Legix, ele vai acrescentar muito pouco de incerteza aqui, sei lá, de 0,28 vai para 0,29. Ele não vai acrescentar quase nada, a mesa é bem precisa, tá bom? Ela seria o quarto eixo de medição da máquina, né? E a gente calibra assim, quando vai montar a mesa rotativa com a máquina, o certo é você calibrar a máquina e a mesa também, tá? Quando calibra a máquina, a gente faz a calibração da mesa rotativa também, tá bom? Pessoal, é isso. Deixando o contato aí para quem precisar aí, ó, tem meu e-mail,
Quem quiser essa apresentação, esse material, alguma coisa, é só mandar e-mail para mim depois que eu mando a apresentação, tá bom? No espacinho@mitoio.com.br. Fica o nosso contato aí da Mitoio. Esse vídeo depois vai ser disponibilizado lá no site, também lá no YouTube da Mitoio, tá legal? E fica à disposição de vocês depois, tá bom? Então, a lida aqui uma passada no chat rapidinho. Deixa eu ver. Sim, as máquinas que eu usei de exemplo aqui são todas CNC, porque todas as máquinas para medir engrenagem tem que ser CNC, tá? Máquina manual não dá. A gente não consegue garantir. Até porque a incerteza de máquina manual aumenta muito. Gente, o pessoal pergunta muito para a gente da mesa rotativa. A mesa rotativa é um acessório que é o quarto eixo da máquina. Ela melhora muito a exatidão justamente por você não ter que girar mais o cabeçote. Só que é um acessório bem caro, tá? O pessoal não é um acessório barato. Por isso que a maioria das empresas que tem máquina tridimensional não tem mesa rotativa. Não é um acessório comum de você ver no mercado. Mesmo indústria no geral, assim, a gente vê bem pouco, porque é um acessório muito caro. Como ele é bem preciso, é proporcional, né? Quanto mais preciso o equipamento, mais caro ele é, né? O Diego tinha perguntado para mim a temperatura de trabalho. Diego, as máquinas, quando a gente vai usar em laboratório, elas têm que ficar dentro da temperatura de 16 a 23 graus Celsius, para garantir a exatidão. Já as máquinas que a gente usa em chão de fábrica, a gente tem as máquinas próprias para chão de fábrica, a gente trabalha na temperatura de 5 a 40 graus de temperatura, e dentro disso a máquina ela vai fazer a compensação. Tá? A incerteza de medição ela vai mudar um pouquinho, ela não vai ficar... Ela aumenta um pouquinho do que seria se você medisse dentro do laboratório, mas é bem pouco, porque a máquina vai começar a trabalhar com compensação de temperatura. Né? E no caso da engrenagem, você pode medir no chão de fábrica também compensando a temperatura, só tem que se atentar à incerteza ali, mesmo ela aumentada, se ela vai atender 1/5 da tolerância mais apertada da engrenagem, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso de dúvida mais aí para vocês. Quem quiser depois, só manda um e-mail para mim, é uma mensagem que eu mando a apresentação, eu tiro dúvida de quem quiser. Quem tiver dúvida de engrenagem, quiser ver a aplicação, a gente tem as máquinas aqui no showroom também, a gente dá demonstração de engrenagem. Quem estiver procurando equipamento de engrenagem, quiser mandar as peças, vir aqui, fazer um teste, trazer aqui na Mitoio, pode trazer sem compromisso que a gente faz a demonstração, faz medição, dá atendimento todo aqui na Mitoio, aqui em Suzano, São Paulo. Tá legal? E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima.